E aí pessoal, professor Jessé falando aqui, vamos continuar os estudos sobre outras classificações dos óxidos, né? Aquela classificação especial que os óxidos têm, além de um óxido básico ou de um óxido ácido. A gente estudou aí os óxidos anfóteros, que tem a característica ácida e a característica básica ao mesmo tempo, dependendo do meio que estão. E hoje vamos estudar os óxidos neutros, tá bom? Também é bem legal, são apenas 3, tá bom? Que eu trago aqui de forma mais expressiva para vocês. E o nome já está dizendo, óxido neutro, né? Ele diz aí que são óxidos que não reagem com água, nem com ácido e nem com base. Essa é a característica de um óxido neutro. São óxidos moleculares gasosos. Então, são óxidos formados por ligações covalentes, normalmente é o oxigênio ligado a um outro metal, tá bom? Que não reagem com água, nem com ácido, nem com base, tá certo? Esses óxidos também podem ser chamados de indiferentes ou inertes. Vou até colocar isso para vocês já já como um resumozinho aqui, tá bom? Às vezes eles são chamados de indiferentes ou inertes. Outra coisa legal que eu tenho para mostrar para vocês, que eles são apenas 3, tá bom? É bem facinho de você lembrar. Primeiro é o monóxido de carbono, né? O CO, tá vendo aqui? Que ele é um óxido molecular, é o oxigênio ligado ao carbono, que é um ametal. Aí forma ligação covalente, um composto molecular, forma um óxido molecular. E ele é gasoso, tá bom? Na nossa temperatura ambiente, liberado aí pelos carros, pela indústria, tá? Por meio da poluição. Olha, que inalado se liga à hemoglobina do sangue no lugar do oxigênio, podendo ser letal. Quando você respira, né, a fumaça, aquela fumaça mais preta que é rica em monóxido de carbono, você fica com uma sensação de asfixia, você não consegue respirar. E esse óxido aqui é muito importante em relação a esse problema, porque eu trouxe aqui um esquemazinho para vocês. Ó. Eu tenho aqui as moléculas de monóxido de carbono representadas, e aí, esse monóxido de carbono ele vai se ligar facilmente à estrutura da hemoglobina. Eu não trouxe a estrutura química da hemoglobina. Posso até trazer isso depois para vocês, mas eu representei ela aqui como essa parte vermelha. Tá? A hemoglobina é a proteínazinha do nosso sangue. E aí, o monóxido de carbono ele tem uma grande afinidade por essa molécula, certo? Ele tem uma grande afinidade. Ela apresenta uma grande afinidade, ela vai se aderir facilmente, tá bom? Na molécula da hemoglobina, lembrando, né, que lá na biologia você vê que a molécula da hemoglobina ela é responsável por capturar ali o oxigênio e levar para dentro do teu corpo. Então, quando acontece isso, ele forma esse complexo aqui, ó, carboxihemoglobina, que é um composto estável, né? Se ele é estável, ele vai se manter tranquilo, né? A molécula vai se formar aqui, esse complexo vai se formar e vai ficar lá, vai se formar. Se fosse instável, rapidamente ela ia se dividir. E aí, esse composto, né, carboxihemoglobina, vai ter o que? Não pode ligar-se ao oxigênio, que é o que a gente precisa, tá? Então esse composto aqui ele evita, ó, que o oxigênio seja aderido à molécula de hemoglobina para que ela possa carregar para dentro do nosso corpo, tá bom? Então aí a pessoa fica asfixiada, fica sem conseguir respirar, porque é o oxigênio que a gente necessita, né, para fazer aí as atividades metabólicas e tudo mais. Então quimicamente é isso. O primeiro deles é o monóxido de carbono, ligado principalmente a problemas respiratórios e pode ser letal, né? As pessoas podem morrer asfixiadas. O outro é o monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio, né? O NO e o N2O, que estão ligados aí a problemas ligados à chuva ácida, ligados à reação com a camada de ozônio, tá bom? Também são poluentes. Então os óxidos neutros pode ter até outros assim, com estudos mais aprofundados, mas normalmente estão ligados aí a problemas ambientais, a impactos ambientais, tá bom? Lembrando aí que os óxidos neutros, olha só, lembrando que eles são, né, chamados de indiferentes ou inertes, tá? Inertes aí justamente por não reagir com água, não reagir com ácido, não reagir com base, mas esse inerte não significa que ele não vai poder sofrer uma atração por outras moléculas, como é o caso aqui da hemoglobina que a gente acabou de estudar. Tá bom? Fica atento nessas dicas. Lembra desses óxidos que são bem importantes, as questões que levam para o lado da química ambiental, tá bom? Elas puxam muito para esses óxidos, então fica ligado neles,
dá uma pesquisada mais aprofundada, além do que eu falei aqui na aula de hoje. A gente fica por aqui e até a próxima classificação.